Oi, gente, tudo bem? Bom, no Instagram sempre me perguntam como eu fiz por entrar na Faculdade Federal direto do ensino médio. Então eu decidi começar o canal com esse assunto. Bora lá! Bora lá, começando pela minha experiência. Eu sempre fui uma aluna estudiosa, apesar de ter tido algumas dificuldades, por exemplo, no nono ano, tive um péssimo professor de matemática. Então, isso me fez ficar desgostosa com a matéria, eu não queria estudá-la. Então, assim, alguns períodos da minha escola tiveram algumas matérias que eu realmente larguei de mão e depois tive que retornar ao estudo. No segundo ano, então, que eu pensei, ai, tá pertinho do Enem já. Nossa, eu estudei muito, bastante mesmo. E mantive minhas notas boas, sabe? Acima da média. E pior que quando eu fui fazer o Enem no segundo ano, eu fui péssima. Eu fiquei chocada, eu fiquei assim, ué, o que eu tô fazendo de errado? Eu não estudei pra caramba. Comecei até a estudar redação numa plataforma online. Fiquei, ué, o que eu fiz? Nisso, eu comecei a pesquisar cursinhos online que eram bem colocados. Comecei a pesquisar sobre o que vestibulantes que já tinham passado por essa situação, tinham já entrado na faculdade, o que eles falavam, o que eles falavam para ajudar a gente. Nisso eu tive vários insights e pensei, vou ter que colocar uns hábitos em prática e bora lá, que ano que vem tem que ser sucesso. Então, quando o terceiro ano começou, eu já estava com outra mente, eu já estava sabendo determinadas coisas que eu teria que fazer para o Enem. Óbvio que ao decorrer do ano eu tive mais insights, eu tive mais ideias que poderiam me ajudar. Porém, quando o terceiro ano começou, eu já estava como? Focada para o Enem, pensando que seria melhor para eu passar. Por isso que desde o início já comecei a fazer simulados. Eu fazia eles de forma diferente. Eu pegava as provas antigas do Enem e eu não fazia elas todas e no tempo todo que o Enem deixa fazer. Eu pegava e fazia metade da prova, porque eu estava no início, eu estava me acostumando. Então, por exemplo, eu escolhi um dia da semana para fazer simulado. Toda semana eu ia fazer simulado aquele dia. E aí, no início eu comecei fazendo, por exemplo, só humanas. Aí eu, óbvio, diminuí o tempo de prova, eu colocava como seria se fosse só para fazer humanas num dia. E eu fazia para ver como eram as questões, me adaptar àquele modelo do Enem que a gente sabe que é diferente. E além disso, desde o início eu foquei em questões. Não foquei tanto em ficar vendo só videoaula, só resumo. Coisa importante de fazer simulados, que eu acabei não comentando, é que eles ajudam a gente não só a aprender qual é o modelo de prova do Enem, a fazer a gente ficar familiarizado com aquele tipo de questão, mas também a fazer a gente saber lidar com o tempo. E a gente sabe que realmente o tempo é corrido no Enem. Então, por isso que é muito importante, desde o início, já começar a fazer simulados. Eu super aconselho a fazer as provas antigas. E também tem o site do Me Salva, que ele disponibiliza simulados para você fazer de graça. Isso eu acho importante falar, que aqueles simulados que eu fazia uma vez por semana, somente a metade deles, eu comecei a fazê-los de forma completa quando eu fui reparando a minha evolução neles. Eu fui vendo a minha quantidade de acertos aumentando, aí eu pensei, não, agora eu tenho que passar a fazer o simulado inteiro. E uma diquinha extra que pode ajudar vocês é que quando a gente faz simulado em casa, geralmente a gente não pensa no tempo do cartão resposta, que é muito importante, porque se você fizer alguma coisa errada no cartão de resposta, já era. Então, o que eu fazia? Eu tirava 15 minutinhos do tempo de prova, que seria o tempo que eu gastaria se eu estivesse fazendo uma prova no Enem mesmo. E as questões que eu comentei que eu fazia mais que resumo e tudo mais, que é um estudo mais ativo, eu fazia todo dia. Tudo bem, tinha dia que eu fazia mais questões, dias que eu fazia menos, mas é importante a gente manter esse foco de todo dia fazer pelo menos um pouquinho de questões para a gente realmente ficar bem familiarizado com o modelo deles de prova, de questão. Outra coisa muito importante que eu fazia era fazer revisões periódicas. Toda semana eu revisava o que eu tinha estudado na semana anterior. E revisava como, Letícia? Revisava vendo videoaulas curtos, de 5 minutinhos, 3 minutos, que faziam um resumo da matéria. Revisava fazendo mais questões. E às vezes eu tinha que pegar o caderno e ficar lendo com atenção, fazendo aquela famosa leitura ativa. Além de revisar semanalmente, a plataforma que eu estudava revisava o conteúdo total a cada mais ou menos 3 meses, o que me ajudava bastante. E eles revisavam da mesma maneira que eu fazia. Agora eu vou falar algo que parece até meio bobo, mas me ajudou bastante. Foi colocar um mural com bizus, com macetes para eu gravar. Todo dia, em algum momento do dia, eu sem querer olhar pro mural,
dava uma lidinha e isso me ajudou muito. Tem coisa que eu sei até hoje. Se você fala assim, me diz 3 citações de redação, eu sei te dizer porque tava no meu mural. Então, gente, vale a pena vocês investirem no muralzinho. Pode ser pequeno, sabe? O meu não era tão grande, acho que ele era assim, mais ou menos. Hoje em dia não tem mais, ficou com a minha mãe. Mas ele me ajudou muito. Então, vale a pena, vale a pena. Um bizu muito legal para vocês também é que, no início do ano, pesquise termo de adesão, que seria o peso para você ver quanto cada área de ensino vai valer para você na hora de calcular a sua média de entrar na faculdade. Que, por exemplo, eu não tinha certeza que queria medicina veterinária, sendo bem sincera, mas eu já tinha certeza que eu queria a área da saúde. Então eu sabia que ciência e natureza costuma ser aquela que vai ter peso, redação também costuma ter um peso. E aí eu pesquisei nas instituições que eu queria e fui vendo que realmente as matérias mais importantes para eles eram ciência e natureza. Matemática é uma matéria que aumenta muito a nota, então era uma matéria importante para mim também. Redação. Então o que eu fiz? Durante a semana eu separava um tempo maior para estudar essas matérias do que, por exemplo, para estudar humanas. Porque humanas, eu sendo sincera, mas é chato, tá muita interpretação no Enem, a gente sabe disso, tudo bem. Cai ainda coisa de matéria? Cai. Não tô falando que não cai. Mas é mais interpretação. Então por que eu gastaria tanto tempo estudando humanas quanto eu gasto em matemática? Não faria sentido pra mim, entende? Se você for fazer, por exemplo, filosofia, talvez seja importante você realmente gastar muito tempo em humanas. Mas pra mim não fazia sentido. Então, por isso é importante, desde o início do ano, você ter pelo menos em mente qual área de ensino você quer para ter um foco maior em determinadas matérias. Claro, gente, não deixe de estudar humanas, não é isso que eu tô falando. Tanto que eu estudava várias aulas de geografia, eu vi, de história, de filosofia, que eu adorava filosofia. Então, agora eu vou falar sobre redação, algo que vocês sabem, aumenta muito a nossa nota no Enem, então é muito importante. Eu, de um ano para o outro, saí de 680 para 960. Então, não fique pensando, impossível essa matéria para mim. Não, você consegue. Eu já tirei 0 na redação da escola. Então, gente, sério, se vocês quiserem um vídeo só sobre redação, eu posso falar só sobre redação, porque realmente é importante e é algo que muita gente tem medo. Eu confesso que eu tinha muito medo de redação. Então, gente, bora para as dicas. Eu fazia redação 2 vezes por semana, porque eu não tinha gostado da minha nota e vi que precisava melhorar bastante. Mas conforme eu vi que eu estava melhorando, estava evoluindo, meus erros estavam diminuindo, eu passei a fazer uma só vez por semana. E óbvio, eu sempre mandava para os corretores corrigirem. Porque é importante a gente saber onde a gente está errando e não só ver onde a gente está errando, mas também estudar o motivo disso. Além disso, eu também criei o meu modelo de redação. Tem algumas pessoas que criticam isso, falam que não, mas, gente, é muito complicado você ter 1000 citações na cabeça, 1000 repertórios para vários temas que são completamente diferentes. Não dá para acertar qual tema vai cair no Enem, podem cair vários, então é importante, na minha opinião, você ter um modelo seu que você saiba adaptar a cada tema. Eu não sabia várias citações de cabeça, eu sabia o necessário para eu fazer aquele tipo de modelo, por exemplo, para a área da saúde, para algum tema relacionado à área da educação, mas eu não sabia muitos repertórios. Eu tinha o meu modelo. Eu usava sempre os mesmos conectivos para não acabar usando um errado. Hoje eu vou usar o conectivo a priori porque é mais bonito. Será que eu vou saber usar? Então, às vezes, é melhor a gente ficar no nosso modelo de sempre do que pegar e ficar querendo inovar e perder ponto. É importante comentar como eu cheguei no meu modelo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a analisar as estruturas das redações de nota 1000, comecei a ver na internet o que a pessoa falava de como a introdução deveria ser, como o desenvolvimento deveria ser, até chegar naquele modelo melhor para mim. Óbvio, no início eu não tirava boas notas quando mandava o meu modelo, mas eu fui aperfeiçoando ele até ficar tirando só acima de 900. Quando eu estava para fazer o Enem, era certeza que eu ia mandar a redação online e tirar mais 900. Então é muito importante começar a fazer redação desde o início. Tem gente que fala, comecei a fazer redação um mês antes do Enem, tirei 900 e pouco. Legal para aquela pessoa, você quer se arriscar? É melhor começar desde o início do ano a estudar, fazer direitinho para ter certeza daquela nota. Acho importante citar como eu cheguei nesse meu modelo mais 900, pois no final, quando eu estava perto de ocorrer o Enem, toda a redação que eu mandava era certeza que a média ia ficar acima de 900.
Como eu fiz isso? Eu comecei a analisar estruturas de redações nota 1000, pesquisei o que deveria conter numa introdução, o que deveria conter num desenvolvimento, numa conclusão, e fui mandando as redações para corrigir online. No início, ia bem? Não, 600 e pouco ainda. Mas conforme eu fui progredindo, conforme fui melhorando o meu modelo, a nota ficou altíssima. Eu cheguei a tirar 1000 em redação online. Algo importante e um pouquinho polêmico que eu vou falar aqui, que eu não vou citar qual a plataforma que eu detestei corrigindo redação. Se vocês quiserem perguntar no Instagram, eu respondo no direct, mas eu não vou falar aqui. É porque tem plataforma que eu não sei o que acontece, que os corretores dão uma nota aleatória. Eu lembro que eu já estava tirando nota boa numa outra plataforma que corrigia muito bem, só que eu ainda tinha essa outra plataforma que minha mãe tinha pagado e eu queria usar. Eu não ia deixar pra lá só porque ela tinha pagado antes e eu descobri outra melhor depois. As minhas notas lá eram inconstantes. Às vezes eu tirava 600, cheguei a tirar 400, depois tirava 900, cheguei a tirar 1000. Era uma loucura. E eles davam nota que não tem nem como dar no Enem, sabe? Tipo 950. Como assim? Então é muito importante você pesquisar bem qual local enviar as suas redações para corrigir. Não adianta enviar para o local ruim, que não sabe apontar os seus erros, que dá notas aleatórias. Você tem que realmente investir nisso. Realmente, plataformas de correção de redação, quando eu via, costumava ser carinho, sabe? R$ 50 por mês, coisa assim. Mas é importante, é um investimento que lá na frente você vai agradecer de ter feito. Então, gente, é isso aí. Aqui eu termino o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, comenta, curte, compartilha. E se vocês gostariam de ver sobre um outro assunto, por exemplo, um vídeo específico de redação, matemática, sobre o que eu estou fazendo na Faculdade de Medicina Veterinária, pode mandar aqui, tá? Escrever nos comentários.